Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Convido você que abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Isaías 9, do 1 ao 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Vamos ler todos juntos o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Senhor Jesus veio a este mundo, deixou a sua glória e viveu entre nós, com um propósito extremamente específico. Num plano maravilhoso do nosso Deus, o Senhor Jesus veio para nos resgatar, para nos tirar do meio do pecado, nos purificar, e assim então, Cristo Jesus é a ponte que nos liga ao nosso Deus, nosso sumo sacerdote. E hoje, nesse dia muito especial, nessa programação extremamente especial, nós celebramos o nascimento daquele que veio a ser a figura mais importante desse mundo, o Senhor Jesus Cristo, aquele a quem nós tudo devemos, e nada do que façamos conseguiremos pagar o sacrifício de Cristo Jesus. Por isso hoje nós celebramos esse nascimento como sendo algo extremamente especial para cada um de nós, porque nós sabemos e reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas. Amém? Cantemos a Ele. Ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Vosso Rei, o Messias prometido, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor.
e em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Dos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Amém, Pai. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Pai, para Te adorar, ó Deus, pelo nascimento de Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado, porque o Senhor enviou Teu Filho para nascer, ó Deus, viver entre nós, para morrer em nosso lugar, Pai. E hoje celebramos, ó Deus, esta vida preciosa. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e obrigado, ó Pai, porque é o Senhor quem nos chama, ó Deus, a Te adorar, ó Pai, a juntos, ó Deus querido, ó Pai amado, aqui em comunhão com os nossos irmãos, podemos então adorar o Teu nome, glorificar o Senhor, ó Pai, por este plano perfeito, ó Deus, de redenção, de salvação, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, continue falando conosco, ó Pai, neste culto, ó Deus. Receba tudo aquilo que aqui fizermos, ó Pai, e que, ó Deus querido, possamos lhe render, ó Deus, total louvor, ó Deus, toda honra, toda glória, que é somente devida a Ti, Pai. Que o Senhor possa purificar o nosso coração, ó Deus, perdoar os nossos pecados e nos receber, ó Deus, diante de Ti, Pai, como aroma suave. Fica conosco, ó Pai, fale conosco, tudo isso te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Bom dia mais uma vez, graça e paz. Vamos para o nosso momento de pedido de perdão, momento de contrição. Vamos abrir a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, do 9 ao 18. Romanos, capítulo 3, do 9 ao versículo 18. Vamos ler de forma alternada, meus irmãos. A Almeida propõe o seguinte título: Todos os homens na condição de pecadores. De forma alternada, leiamos. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. São os seus pés velozes para derramar sangue. Desconheceram o caminho da paz. Até aí. Paulo começa falando que tanto judeus, quanto gregos, quanto gentios, todas as pessoas foram alcançadas pelo pecado. E uma vez que o pecado entra, logo um irmão atenta a vida do outro irmão e mata o seu irmão. E nós vemos logo no começo de Gênesis que era desesperadamente corrupto o coração do homem. E por isso nós vemos no versículo 15 que são os seus pés velozes para derramar sangue. A mente é prodigiosa, ela está apta para fazer aquilo que é mal, que é ruim, para tentar contra a vida do seu semelhante. Isso é o que o pecado causa. E o versículo 17, desconheceram o caminho da paz. Nós acabamos de ler Isaías 9, que fala que o príncipe da paz é Jesus. No pecado nós desconhecemos essa paz, desconhecemos Jesus. Por isso, nós temos que dar muitas graças por termos sido alcançados, pelo amor de Deus, e termos sido feitos novas criaturas. E hoje nós reconhecemos sim que somos pecadores. Por isso nós precisamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados dessa vez, para que nós conheçamos o caminho da paz a cada dia, estejamos andando com Ele, e que nós possamos ser velozes, nossos pés possam ser velozes, não para derramar sangue, mas para fazer o bem. Amém? Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados nesse momento, queridos. Oremos. Santo Deus, quanto carecemos do Teu perdão e da Tua vida na nossa. Que em nome de Jesus, o Senhor olhe mais uma vez para nós, ó Deus, de forma graciosa, por causa daquilo que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz, Pai. Mas não permita que nós vivamos de qualquer forma. Faça-nos, ó Deus, buscar viver a todo momento, de forma que Te agrade. Por isso, ó Deus, afaste-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Faz-nos mais fortes, ó Deus, contra as tentações. Faça-nos controlar mais a nossa língua, o nosso pensamento, as nossas práticas. Faça-nos honrar o Senhor com o nosso viver. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Momento de dízimos e ofertas, você que veio preparado para devolver o dízimo na casa do Senhor. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Nós leremos o versículo 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui ele está falando que nós temos que priorizar na devolução à casa do Senhor. Porque não vão ser esses 10% que vai salvar-nos, nas nossas pindaíbas financeiras, por assim dizer. Porque Deus vai cuidar de todo o resto. Que nós possamos, com gratidão no coração, devolvermos aquilo que é do Senhor, de fato. Para esse momento, convido a igreja para que se coloque em pé. Chamar a equipe de música para entoarmos juntos o hino 231. E você que veio preparado, poderá fazer o depósito.
Veio um bebê ao mundo. Não era uma simples criança, mas veio uma simples estrebaria. Acordará todos de um sono profundo. O anjo disse aos pastores para não temer, porque tinha uma boa notícia, a melhor de todas, para que o mundo possa crer. Na cidade de Davi, o Salvador nasceu. Ele é o Messias, o Senhor. Um bebê enrolado em pedaços de pano e deitado. Na manjedoura estará o rei que desceu. Uma estrela apareceu e ficou em cima de Belém. Anunciou o nascimento do menino rei. A profecia se cumpriu, o Cristo nasceu, e os magos vieram do Oriente além. Esses magos muito se alegraram. Viram sua mãe e o menino com presentes e tesouros, o adoraram. O Deus homem prometido, muita gente viu o pequenino, o primeiro Natal de todos. Pastores, magos e anjos, até mesmo os animais, adorando ao grande Deus menino. E com eles vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, e morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Pai queridos, na Tua presença estamos, ó Pai, para Te render graças, ó Pai, Te dar louvores, por estarmos reunidos aqui, ó Pai, com os nossos irmãos, ó Deus, adorando, ó Pai, ao Senhor, que é digno, ó Pai, e merecedor do nosso louvor, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. Muito obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter enviado o Teu Filho amado, ó Deus, para nascer, ó Pai, por nós, ó Deus. Nós Te somos gratos por isso, ó Deus. Neste momento, Te agradecemos também pelos dízimos e ofertas que foram depositados aqui, ó Deus, que todos esses recursos, ó Pai, possam ser usados em prol do Teu reino, ó Pai, em prol da Tua casa aqui nesta cidade, ó Deus, para que possamos, ó Pai, proclamar do Teu evangelho, ó Deus. Usa, ó Pai, a vida do conselho desta igreja, que possa ser aplicado, ó Pai, tudo da melhor forma possível, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, continue conosco no decorrer deste culto, ó Pai, que é dedicado ao Senhor, ó Deus. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Passar para o momento de adoração com os cânticos, mas para isso vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Eu farei a leitura, diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Jesus sempre teve a sua glória com o Pai, desde a eternidade, mas ele se esvaziou, assumiu forma humana, se fez um pequeno bebê, mas também ele sofreu muito enquanto estava aqui, no meu e no seu lugar,
Mas quando ele ressuscitou, mostrando que de fato nós fomos justificados, logo logo ele foi assunto aos céus. E hoje ele possui a glória que ele sempre teve. Tudo isso por amor a mim e a você. Ele é digno de adoração. Por isso, adore a esse Senhor maravilhoso, a qual nós servimos agora por meio de cânticos. Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Adore ao Senhor de coração nesse momento. Nós também, de forma muito especial, queremos apresentar aos irmãos. Vocês já devem ter visto aqui na frente a Renata, o Edinaldo. Louvado seja Deus por suas vidas. Eles, a partir de hoje, estão compondo conosco aqui na equipe de música. Que vocês sejam tremendamente usados pelo Senhor, possamos ser bênção também na vida de vocês. Amém? Adoremos ao nosso Deus. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda a sua majestade a manjedoura acolheu, para reescrever a nossa história, o menino Deus. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Noite escura, veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma, que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém. A palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Adoremos o nosso Deus, Senhor Jesus, que veio a nós e nos purificou do nosso pecado, está junto ao Pai em toda a sua glória, aguardando o momento quando Ele virá e aí então nos levará para junto dEle. Amém? Ansiamos por esse dia, mas enquanto aqui vivermos, possamos viver a nossa vida como um louvor ao Senhor, como uma adoração verdadeira dia após dia,
para somente o nosso Deus, aquele a quem merece toda a nossa honra e glória. Amém. Surgem anjos proclamando paz à terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Toda honra e glória ao nosso Deus. Glória in excelsis Deo. Glória in excelsis Deo. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus também dizei, de joelhos adorai-o, ele é o Cristo grande Rei. Glória in excelsis Deo. Glória in excelsis Deo. Vamos juntos celebrar o Senhor. Vamos juntos celebrar Jesus Cristo, nosso Rei. 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 Vamos juntos celebrar Jesus Cristo é o nosso Rei. Amém. Cristo Jesus é o nosso Rei. Adoremos como somente Ele merece, como somente hoje você pode trazer diante do Senhor um louvor verdadeiro e sincero. Cristo Jesus nasceu por nós. E lembremos aquele episódio tão maravilhoso e bonito como nos é narrado na palavra do Senhor, quando nos diz sobre aquela noite, uma noite tal qual nunca existiu, quando então a estrela brilhou em Belém, guiando não somente os pastores, não somente ali os reis magos,
mas Cristo Jesus é a estrela que guia a cada um de nós. Cristo Jesus é a estrela que brilha, é a luz que brilha, que veio ao mundo para iluminar as nossas vidas, e aonde havia trevas, escuridão, o Senhor Jesus trouxe luz, trouxe vida, trouxe clareza para cada um de nós, e hoje podemos viver totalmente desamarrados dos laços do pecado, porque Cristo Jesus assim possibilitou a cada um de nós. Celebremos aquela noite, noite de paz, noite de amor. Senhor Jesus, Pai, Tu és Deus, a nossa luz, luz que vinda a este mundo, Pai, ilumina a todos nós, ó Deus, ilumina este mundo, ó Deus, um mundo, ó Deus, que jaz em trevas densas, ó Pai, o mundo jaz no maligno, ó Deus, mas o Senhor, ó Pai, com Teu plano perfeito, Deus, nos trouxe a reconciliação, Pai. Obrigado pela vida de Cristo Jesus. Obrigado a Deus, porque Cristo Jesus não somente é o verdadeiro sentido do Natal, como é Ele o próprio, ó Deus, o próprio Natal, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque temos vida no Senhor, ó Deus, e só a temos, ó Pai, porque Cristo Jesus a entregou por nós, ó Pai, e assim, ó Deus, é quem nos lava do nosso pecado, quem nos purifica, quem nos traz, ó Deus, a momentos tão maravilhosos como este, ó Pai, de comunhão, ó Deus, de adoração ao Teu nome, Senhor, de reconhecimento, Deus, que não temos outro Senhor em nossas vidas, senão Cristo Jesus. A Ele, ó Pai amado, a quem dedicamos, ó Deus, este culto, esta adoração, ao Senhor nosso Deus, porque o Senhor realmente é quem nos trouxe até a Tua casa, quem tocou em nossos corações, e através da ação do Santo Espírito, aqui nós estamos, Pai, para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome.
Receba, Pai, tudo aquilo que aqui fizermos, dedicados a Ti, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E leva-nos, ó Deus, agora também a meditar na Tua santa palavra, Pai. A escutar, ó Deus, a perceber, ó Deus, os detalhes de tudo aquilo que for falado, ministrado às nossas vidas, ó Pai. E o Senhor nos ajude, Deus, a mudarmos, ó Pai, a sermos pessoas novas no Senhor, ó Pai. Ó Deus, traga renovo em nossas vidas, Senhor. Que não seja apenas um findar de ano, ó Pai, apenas mais um, mas de forma muito especial, Pai. Que o Senhor possa tocar, ó Deus, o nosso coração, e aquilo que por vezes fazemos e não agrada ao Senhor, ó Deus, possamos deixar isso, ó Pai, no poder do Senhor, Pai. Fica conosco, Pai, fala conosco. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amém. Graças a Deus. Queridos, assim como nós estamos fazendo o nosso culto ao Senhor pela parte da manhã, hoje, no domingo que vem, será da mesma maneira, tá bom? Não se esqueça, lembre aí os seus irmãos que na semana que vem também, o nosso culto ao Senhor será na parte da manhã e à noite nós também não teremos como hoje, tá joia? Se os irmãos que são mais, percebem mais as coisas aí, né? Fizeram 2 grades ali, como foi dito, joia, as coisas estão acontecendo, as obras, esteja orando por essa obra aí, né? Para que, de fato, ocorra tudo bem como tem ocorrido, tá? Hoje nós não vamos separar em salas, nem para as crianças, então nós vamos já para a palavra do Senhor. E eu convido você para que abra junto comigo a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, o publicano, Levi. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, nós vamos ler do 18 ao 25. Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Santo Senhor, como é bom estarmos aqui na Tua casa, logo pela manhã, para meditarmos na Tua palavra, e nesse dia relembrarmos o nascimento daquele que nos salva, Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito nos dê compreensão da Tua palavra, ó Deus, e faça-nos muito mais do que conhecedores de tais histórias, mas que de fato essas histórias tragam vida para nós, mudança de vida.
Por isso, ó Deus, se conosco, fortaleça-nos, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema do nosso sermão de hoje é a seguinte: implicações práticas do Natal em nossas vidas. Eu repito, implicações práticas do Natal em nossas vidas. E o que seria implicação, né? Ação ou consequência de estar envolvido em algo, envolvimento, ligação. Ou seja, o que o Natal tem a ver comigo hoje? O que o Natal faz na minha vida para que eu haja de maneira A, B ou C? Ou realmente é só uma história que não tem nada a ver comigo? Existem implicações ou não? Por isso o tema é implicações práticas do Natal em nossas vidas. Qual a importância do nascimento de um bebê em nossas vidas? O quanto a nossa vida pode mudar por causa do nascimento de um bebê? Depende, certo? Se for um sobrinho ou uma sobrinha, tem um peso na nossa vida, realmente. Agora nós vamos ser chamados de tios, tias. Uma vez ou outra, talvez nós possamos ser escalados para cuidar dele ou dela, né? Mas, meus irmãos, isso no nosso dia a dia, na prática, não vai influenciar muito. Porque quem vai cuidar do nosso sobrinho, né, é o meu irmão, a minha cunhada, enfim, né, minha irmã. Se for um bebê de uma vizinha, de amigos, parentes distantes ou desconhecidos, não vai fazer diferença alguma na nossa vida. A gente só vai, que legal, teve um filhinho e tudo mais. Mas no nosso dia a dia, aquilo não vai trazer mudanças. Porque quem vai acordar cedo, cuidar lá do bebê, são eles. Mas agora imagina se o bebê for seu, né? Os papais e mamães aqui presentes sabem muito bem que a chegada de um bebê muda completamente as suas vidas, não é verdade? As noites de sono já não são mais as mesmas, os choros, as trocas de fraldas, a amamentação, o 100% de atenção para com o bebê, que é totalmente dependente dos pais, e por aí vai. Hoje, meus irmãos, nós comemoramos o nascimento de um bebê, o mais famoso e conhecido por toda a história humana, Jesus Cristo. Mas nós sabemos muito bem que para muitos isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O Natal, que é o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, nos transformou, na verdade, a vida de muitas pessoas. Eles só se alegram pelo fato de hoje ser mais uma noite de celebração e mais uma oportunidade de se embriagarem, de comer coisas gostosas. Nada mais do que isso. E quanto a nós? O Natal traz implicações, mudanças significativas para as nossas vidas. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, o propósito de Mateus é demonstrar que Cristo é o Rei e o Messias de Israel. Esse Evangelho faz mais de 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento, enfatizando como Cristo é o cumprimento de todas elas. E nós vamos ver exatamente mais um cumprimento que se dá aqui no texto que nós lemos. Mas vamos adiante, vamos para o texto. Versículos 18 e 19 diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Neste versículo tem algumas coisas interessantes, importantes de nós alimentarmos, como, por exemplo, a conduta de José. José, que quis sair de fininho e demonstrar compaixão a Maria, pois a tradição judaica exigia o divórcio em caso de adultério, mesmo durante o noivado. Então tinha que mandar a Maria embora, fazer alguma coisa, mas ele quis sair de fininho, não expô-la, né, ao ridículo e também a tantas coisas ruins que poderiam acontecer com ela ali. Inicialmente, José não acredita na história de Maria, que afirmava ter engravidado sem o envolvimento de outro homem. José queria cumprir a lei, mas também demonstrar compaixão à sua noiva e não a expor à vergonha pública. Uma coisa muito jóia de José. Só que mais do que falar sobre José e Maria, o que me chama bastante atenção nesse texto é o seguinte: diz assim, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo.
Ao contrário daquilo que Davi fala no Salmo 51, versículo 5, quando ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, reconhecendo que a raça humana se encontra de fato em um estado de miséria, de pecado, portanto até os nossos infantes, as criancinhas já nascem nesse estado de miséria e de pecado, né? Jesus é diferente. Jesus é totalmente diferente. A semente dele vem do próprio Deus, do Espírito Santo. A Bíblia é muito clara e categórica ao registrar que Jesus não pecou em toda a sua vida. Ele não foi concebido em pecado, ele não pecou durante toda a sua vida. 2 Coríntios, capítulo 5, 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muito claro. Outro texto, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, assim como nós somos tentados todo dia por muitas coisas, ele também o foi. Só que diz assim: foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Ele não pecou. E ainda, 1 Pedro 2, 21 e 22 diz: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Esse é o Jesus diferente, né? Quando nós nascemos, nós estamos em pecado, Jesus não. Jesus é santo e incapaz de pecar. Pois o pecado é exatamente tudo aquilo que ele mesmo, como Deus que é, ele abomina. Jesus, meus irmãos, nasceu do Espírito, diretamente. Ainda que tenha nascido em carne humana, as suas inclinações eram santas, totalmente santas, puras, retas, pois também nasceu do Espírito que é santo. Ele era, é e sempre será um com o Pai. O Pai e ele são um. João 10, 30 diz isso. Ele é da mesma substância, essência e poder do Pai. Jesus é Deus, meus irmãos, aquela criança que assumiu forma humana e nasceu para brilhar nesse mundo de trevas e ser chamado Príncipe da Paz. Não é qualquer criança, não, mas a criança mais importante que nasceu na história. Cabe fazermos algumas reflexões diante disso. Quando nós, seres humanos, nascemos, nos encontramos em um estado de rebelião contra Deus. Efésios capítulo 2 vai tratar muito sobre isso, logo ali no comecinho. Representados pelos nossos pais, Adão e Eva, nós fomos juntamente com eles precipitados ao pecado. Naturalmente, somos como aqueles que foram descritos em Romanos 3, como nós lemos ali no momento de contrição. Os nossos pés são velozes para fazer tudo aquilo que é mal. Quantos pensamentos ruins vêm na nossa mente durante o dia e nós precisamos, meu Deus do céu, mas o que é isso? É a nossa inclinação do pecado. Os nossos pés são velozes sim para fazer o que é mal, mesmo quando nós já fomos alcançados pelo Espírito. Imagina aqueles que não estão nem aí para Deus. Essa é a história da raça humana. Nós desconhecemos também o caminho da paz, por nós mesmos. Somos cegos para o bem, para as coisas de Deus. Naturalmente não o levamos em consideração, nem o tememos. Não é de nós temermos a Deus por nós mesmos, se não for o próprio Espírito Santo que colocar isso no nosso coração, na nossa vida, nos transformar. Estamos na mesma condição de Davi no Salmo, fomos concebidos em pecado, cada um de nós aqui. Jesus é diferente. Jesus precisou nascer apenas uma vez, e ele já nasceu santo e incorruptível. Ele não peca e não pecou. Como somos pecadores, meus irmãos, para sermos salvos do estado de miséria e pecado em que nos encontramos, né, por causa do nosso nascimento natural, algo precisa acontecer. Algo precisa acontecer para essa realidade mudar. Nós, todos nós, precisamos nascer outra vez. Nascer outra vez. Nascer uma segunda vez para nos tornar santos. Mas alguns irmãos podem estar assim, como assim nascer outra vez? Existe uma passagem muito conhecida, que é registrada em João 3, versículos de 1 a 15, na qual Jesus conversa com um homem chamado Nicodemos, um fariseu, ou seja, alguém muito inteirado na lei mosaica e que por fora parecia ser um homem muito santo. E aí ele procurou Jesus numa noite, meio às escondidas. E nessa conversa, Jesus afirma categoricamente a ele que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entende o que Jesus está falando e pergunta, se seria possível o homem voltar ao ventre materno e nascer segunda vez. É isso que o Senhor está falando, Jesus? Eu precisaria voltar no ventre da minha mãe e nascer outra vez para eu ser santo, para eu poder entrar no reino dos céus? Então, no versículos 5 e 6 de João 3, Jesus responde, em verdade te digo, quem não nascer da água, ou seja, quem não for purificado, a água traz essa ideia de purificação, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. Tem essas inclinações pecaminosas, faz o que lhe apraz, e não está nem aí com o Senhor, não tem temor de Deus. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Está aqui, meus irmãos, a doutrina da regeneração. Eis aqui uma doutrina, um ensinamento, a doutrina da regeneração, ensino bíblico. E isso quer dizer o quê? Novo nascimento. Precisamos nascer outra vez. Jesus precisou nascer uma vez só, e ele já nasceu de forma plena, perfeita, santo, impecável. Nós nascemos uma vez na nossa carne natural, e nós já nascemos em rebelião. Agora, para fazermos parte do povo de Deus, precisamos nascer uma segunda vez, nascermos do Espírito Santo. O reverendo Tiago Machado Silva, meu ex-professor de teologia sistemática, ali no Seminário Presbiteriano do Sul, em seu livro A Ordem da Salvação, a Ordo Salutis, ele registra o seguinte, um homem não regenerado é surdo e cego para Deus. Encontra-se corrompido e arruinado pelo pecado, ou melhor, está totalmente morto, pronto para o justo julgamento e condenação de Deus. Esse é um homem não regenerado. O que lhe espera é o inferno. A natureza do ser humano não regenerado é corrupta. E nessa natureza ele se encontra morto em seus delitos e pecados. Efésios 2. Mas as palavras de Abraham Kuyper, sem regeneração, o pecador é totalmente imprestável. Eu repito, sem regeneração, o pecador é totalmente imprestável. E aí o Tiago Machado continua, e quando Deus resolve agir, não nós não podemos ir até Deus, mas quando Deus resolve agir com graça salvadora sobre esse ser morto e pecador, é que a regeneração acontece. Somente quem pode nos dar vida é o próprio Deus, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. E nesse Natal, meus irmãos, depois de tantos outros natais que eu e você já comemoramos, Deus quer saber se Jesus nasceu em seu coração. Quer saber se o aniversariante é o Senhor da sua vida. E se ele vai ser convidado a participar do seu aniversário nesta noite. Não adianta apenas acharmos o Natal uma historinhazinha bonitinha. Não adianta conhecermos a história apenas, se isso não traz implicações práticas para a minha vida e para a sua vida. Esse bebê nasceu com um propósito, ele nasceu para morrer, para pagar o preço alto demais, pagar por algo que ele não cometeu, e isso fez por amor a mim e a você. Portanto, a pergunta que fica é a seguinte: você nasceu de novo? Passou pelo processo de regeneração? Somente quando Jesus Cristo nasce em nossos corações, fazendo-nos odiar o pecado que para nós antes era normal. Somente quando temos a nossa fé firmada totalmente nele para a nossa salvação e nada mais. Quando temos como Senhor e Salvador de nossas almas, é que de fato podemos ter certeza que o nascimento de Jesus valeu a pena para mim e para você. Você já se apropriou disso? Se sim, você nasceu de novo. O pecado não pode passar impune. A Bíblia nos deixa isso muito claro. Ele precisa ser pago. Somente por meio dessa criança que nasceu, cresceu em estatura e graça, morreu para quitar a nossa dívida diante do Pai, ressuscitou para a nossa justificação, é que podemos ter a salvação dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Ele é o nosso vicário, ou seja, o nosso substituto, aquele que paga a nossa dívida em nosso lugar, por pura graça, por pura misericórdia, sem ver nada de belo em nós, até porque naturalmente nós não somos nada belos diante de Deus.
Ele é o nosso grande exemplo de amor, renúncia, perdão, misericórdia, bondade e verdade. Ele nos ensinou que amar é muito mais do que um sentimento descomprometido ou desinteressado, mas que o amor tem a ver com ação. Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele não só falou, ok, eu amo o mundo, filho, fica aqui comigo. Não, Ele não fez isso. Ele agiu. Isso tudo é muito mais do que uma história muitas vezes contada. Isso é real, meus irmãos, o Natal é real. E isso tem que gerar mudanças em nossas vidas, mudanças substanciais. A Bíblia nos revela que a vida, em sua totalidade, tem tudo a ver com esse bebê que nasceu. Quando Paulo encerra a primeira parte da carta destinada aos romanos, depois de tratar sobre muitas coisas doutrinárias, no final ali do capítulo 11, ele faz uma doxologia ao Senhor. Ou seja, ele louva, glorifica e engrandece ao Senhor, dizendo, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Perceba que tem tudo a ver, a nossa história toda, até dos descrentes, porque os descrentes vão ver que tem tudo a ver com esse Jesus, sim, no final das contas, tem a ver com esse bebê, que nós comemoramos o nascimento hoje. Por isso nós não somos loucos de estarmos aqui no domingo, cultuando esse Senhor. Loucos são aqueles que, para eles, o Natal não é nada, apenas mais uma festa. Meus irmãos, é esse o aniversariante do dia. Você o convidará para a festa, para reinar em sua vida, para caminhar contigo, pois Ele está disposto a fazer isso, caminhar contigo. Vamos andar um pouco mais no texto, versículos 20 e 21. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e esclareceu todas as coisas, acalmando o coração dele, confirmando que Maria estava lhe dizendo a verdade. Aí no versículo 21, lhe disse qual seria o nome que ele daria àquele menino. Jesus. E aí fala, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E é exatamente isso que significa o nome Jesus. Salvador. Deus é salvação, é isso que significa Jesus. Como foi dito, meus irmãos, o Evangelho de Mateus demonstra aos leitores judeus que Jesus é o cumprimento de muitas profecias que foram feitas no Antigo Testamento. E agora, nos versículos 22 e 23, isso se cumpre mais uma vez. Diz assim, ora, tudo isto aconteceu, o nascimento da forma que foi feito, o nome que seria dado a ele, e tudo mais. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. O profeta aqui é Isaías, que viveu 700 e poucos anos antes de Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse bebê já tinha sido prometido muitos anos antes do seu nascimento. Ele veio do jeitinho que foi prometido para mostrar ao povo judeu que Jesus era o Messias, o ungido, o enviado do Senhor, o Salvador. O tema do sermão de hoje é implicações práticas do Natal em nossas vidas. Ou seja, como o nascimento de Jesus pode fazer diferença na minha e na sua vida. Se Jesus realmente nasceu em seu coração, se Ele se tornou o Senhor da sua vida, e você passou pelo processo de regeneração, você nasceu de novo, nascer pelo Espírito de fato, você pode se apropriar de que o Senhor, a quem você serve, não é um Deus distante. Não é um Deus distante. Não é um Deus que te criou e te deixou ao léu, sem amparo, sem cobertura. Não, meus irmãos, não é esse tipo de Deus que nós servimos e que a Bíblia revela. O Deus a quem servimos é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o fato de termos o Senhor Jesus conosco todos os dias, por meio do seu Santo Espírito, deve nos encher de 4 coisas. E depois que nós tratarmos essas 4 coisas, nós encerramos. Então tente guardar aí. Eu repito, o fato de termos o Senhor Jesus conosco todos os dias, por ser Ele o Emanuel, por meio do seu Santo Espírito, deve nos encher de temor, alegria, confiança e a certeza de que nunca estamos sozinhos. Vejamos um pouco sobre o temor.
Jesus é o Deus Emanuel, Ele está conosco todos os dias. Nada que façamos ou deixamos de fazer não é do conhecimento dEle. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está lá comigo. Na bonança e na tristeza, nas tempestades, nas vicissitudes da vida, lá no meu serviço, no quarto, em qualquer lugar, Ele está. Isso tem que gerar em nós o temor. Porque nós ainda somos inclinados a fazer aquilo que não agrada a esse Deus que é santo e que tudo vê. Pelo fato dele ser Deus e totalmente santo, e conhecer todos os nossos atos e até pensamentos, né, o nosso foro íntimo está patente aos olhos de Deus. Nós precisamos buscar uma vida reta diante dele. Pois fomos feitas novas criaturas. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, diz a palavra. E esse temor nos faz mais vigilantes quanto ao pecado e nossa conduta de vida. O temor a Deus na vida do crente é fundamental. Por isso, meus irmãos, ter o Senhor Jesus sempre na nossa presença traz-nos coisas boas, né? E faz-nos ficar mais tranquilos muitas vezes. Mas eu acho que um primeiro ponto é nós sabermos que nós precisamos temer a esse Deus, porque Ele é o juiz. Ele é quem vai nos julgar em último caso. Por isso nós precisamos ter temor. Uma outra coisa, nós precisamos ter alegria. Com certeza, alegria. A carta aos Filipenses nos recorda sobre o fato de que o crente precisa ser uma pessoa alegre, pois a alegria não deve estar condicionada às situações nas quais nos encontramos. Mas precisamos entender que a alegria é uma pessoa, a alegria é Jesus, o bebê que nasceu. Ele pode nos dar alegria. Mesmo de uma prisão fétida, úmida, insalubre, distante de seus amigos, Paulo, de forma alegre, encoraja os seus irmãos de Filipos a se alegrarem no Senhor, por maior que fossem as perseguições que eles estivessem passando. Nós também, meus irmãos, precisamos aprender a sermos alegres no Senhor a todo momento. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Somos o povo mais privilegiado do mundo. Somos assistidos com graça e misericórdia todos os dias. Porque muitos de nós não nos alegramos e vivemos muitas vezes murmurando, abatidos, desanimados. Talvez seja pelo fato de que o nascimento de Jesus não tenha impactado tanto as nossas estruturas. Pense nisso. O Emanuel é contigo, é comigo, é com o povo dele. Se alegre no poderoso Deus, independente das circunstâncias. Se alegre no Senhor. Um outro ponto que nós podemos ver do fato de Jesus ser Emanuel, ser Deus conosco, sabe o que é? Confiança. Você é alguém confiante? Ou qualquer coisinha já fala, ixi, já não vai dar certo, né? Meus irmãos, precisamos ser confiantes. Hebreus capítulo 4, 16... fala o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Podemos e devemos nos achegar a todo momento, confiantes à presença do Senhor. Pois o bebê que nasceu se fez muito maior do que os sumos sacerdotes de toda a história. O nosso sumo sacerdote, meus irmãos, aquele que nos representa diante do Pai, nunca pecou. Ele não precisava interceder por ele mesmo. No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes faziam holocaustos, né, por causa deles mesmos, sacrifícios por causa dos pecados dele. O nosso sumo sacerdote não precisa, porque ele é o Deus Santo, né? Ele só faz intercessão por nós. E ele mesmo é o próprio sacrifício. Somos alvos do amor do Pai. Deus não nos olha mais com ira, pois o Senhor Jesus aplacou essa ira, pagando todas as nossas dívidas. Se achegue ao Senhor a todo momento em oração. Se derrame na presença dEle. E mesmo quando pecares, não permitas que Satanás te faça questionar o amor e do perdão de Deus para contigo. Se arrependa, se derrame confiantemente na presença do Senhor, gracioso que nós servimos. Temor, alegria, confiança. E uma última coisa, nesse mundo de internet, no qual por vezes as pessoas têm milhares de amigos, né, no Facebook, no Instagram, tantas outras coisas, às vezes se vê
tão sozinho no vamos ver mesmo, né? Quando as coisas apertam, nossa, cadê meus amigos? Opa, estou aqui sozinho, aí fica mal, né? Nós precisamos saber, meus irmãos, que o que a Bíblia fala é verdade. Quando fala que esse Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco, é porque Ele é conosco mesmo. Porque parece que às vezes a escuridão é tão intensa que nós não conseguimos entender que Deus se faz presente ali no meio, mas Ele está sim. Nós somos a habitação do Espírito Santo, Ele habita em nós. Por isso, meus irmãos, tenha certeza de que nunca estamos sozinhos. Sabe numa crise de 3 horas da tarde lá no seu serviço, que parece que está tudo errado, Deus está ali com você, se apegue a Ele. Ainda que todos os seus amigos mais chegados te esqueçam no passar dos dias, ainda que você se sinta ou venha se sentir só, desamparado, desamparada, sem um porto seguro, até mesmo se os seus pais, as pessoas que mais te amam, te deixarem. Davi, no Salmo 27, versículo 10, ele diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isso não é uma história só para hoje, para o Natal, mas é para a vida. Se apegue nisso. Deus se faz presente nas suas tribulações, nas suas crises, nas suas angústias, nas suas alegrias, nas suas conquistas. Em todo momento, Deus é contigo. Sim, meus irmãos, é verdade. Ele te ama muito mais do que os seus pais. E sabe muito mais de você do que os seus pais. Ele te assistiu e te ajudou quando os seus pais não poderiam estar lá, naquela prova tensa, naqueles desafios todos, nas primeiras vezes da vida. Deus estava lá, seus pais não. Somos limitados, Deus não, meus irmãos. Deus te assiste a todo momento. Deus é contigo. Ele passou contigo cada fase de sua vida e Ele insiste em te amar até hoje e eternamente. Se você nasceu de novo é porque você passou a ser irmão de Jesus e filho de Deus. Uma vez que você faz parte dessa família, Ele mesmo não permite que você saia dessa família. Esse é o Senhor que te assiste a todo momento e que não te deixa só. Então pare de se sentir desamparado. Se lembre a todo momento, Deus é comigo. Não deixe que as tempestades da vida lhe façam esquecer de que o Senhor é o Emanuel, Deus contigo, Deus conosco, Deus com o seu povo. Aplicações para nós. Somente se nascermos de novo, seremos irmãos de Jesus e filhos de Deus. Nós precisamos nascer segunda vez. Sem regeneração não dá. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos abominar tudo aquilo que antes nós gostávamos. Por isso a pergunta é a seguinte: você nasceu de novo? Se sim, glória a Deus, e continue. Você faz parte da família, você não vai deixar de ser. Só que a ideia é nós crescermos a cada dia em santificação. Se passamos pela regeneração, agora o nosso grande objetivo é crescermos em santidade. Nunca seremos santos plenamente aqui, ok? Como algumas linhas teológicas acreditam. Não seremos. Mas a ideia é sempre melhorarmos. É termos a humildade, muitas vezes, de pedirmos perdão para o nosso irmão, né? Enfim, crescermos. Esse novo nascimento exige mudanças drásticas na nossa maneira de viver. Honre a Deus com a sua vida. Jesus nasceu para nos conduzir a um novo e vivo caminho. Pegue o Natal nesse dia e fala, o que o Natal de fato traz para a minha vida, mudanças significativas de fato. Ou apenas uma festa, meus irmãos? Não pode ser apenas mais uma festa. Tema ao Senhor, se alegre nele, seja confiante pelos méritos dele e tenha certeza de que você nunca estará só. Coloque isso em prática. E qual que é a nossa missão? O que nós precisamos fazer então? Pode ser que tenham pessoas que participarão da ceia junto contigo e comigo nessa noite. E que o Natal para elas é apenas mais uma data qualquer. Que joia, vai ter tais comidas, tais bebidas. É o que é para eles. Mas para nós é diferente. Por isso, tenha coragem para pregar Jesus. Tenha coragem para agradecer a Ele por ter nascido e trazer o seu perdão. Para lá na ceia, para orar. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma oração aqui. Agradecer
ao aniversariante, porque tem tudo a ver com ele. Tenha coragem. Nós somos chamados para pregarmos ao Senhor Jesus. Meus irmãos, pregue ao Senhor Jesus, o bebê que se tornou homem e a pessoa mais importante desse mundo, pois somente Ele pode nos dar salvação. Ele é o Deus conosco. Não esqueçamos disso. Eu vou convidar a equipe de música para que se coloque aqui à frente. Nós vamos ter um hino agora para encerrarmos como pós-lúdio. E eu quero que vocês coloquem, um estado de oração e preste atenção na letra. Perceba que quando as coisas vão bem ou mal, Jesus se faz presente. Ele é um Deus conosco. Mesmo assentados, preste atenção nessa letra. Fale com o Senhor, ore, se derrame na presença dEle. E veja se de fato o Natal traz implicações para a sua vida. Se traz mudança na sua vida de fato. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Pai, muito obrigado, Deus, por fazermos parte do Teu povo. Povo que já reconheceu que carece tanto, ó Deus, da vida desse bebê em nossas vidas. Desse bebê que cresceu, que passou por tantas coisas em nosso lugar, que nos ensinou o que é amar, que sofreu, ó Deus, tantas coisas, ó Pai. Angústia profunda a ponto de suar sangue, ó Deus. Ó Deus, obrigado. Porque o nascimento de Jesus nos dá vida. Que nós possamos nos apropriar, ó Deus, do que o Natal significa. E que isso possa trazer, de fato, mudança no nosso viver, ó Pai. Que nós possamos, nessa noite, priorizar o aniversariante. Não deixemos ele de fora, de maneira alguma. E não somente hoje, mas todos os nossos dias, pois carecemos da graça do Senhor a todo momento. Por isso, ó Deus, fortaleça-nos. Dá-nos de fato um dia maravilhoso, excelente, de confraternização, sim, Pai. Mas que nossos corações estejam alinhados à Tua presença. Ó Deus, obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Nós oramos no nome dEle. Amém. Convido os irmãos para que se coloquem de pé, para recebermos a bênção do Senhor nessa manhã. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação e a presença sempre presente do Santo Espírito, seja conosco, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Ótimo dia a todos.